A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje 17º domingo do tempo comum, e o evangelho de hoje de Lucas, no capítulo 11, dos versículos 1 ao 13, vai nos dizer assim: Estando em certo lugar, orando, ao terminar, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Respondeu-lhes Jesus: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair na tentação. Disse-lhes ainda: Quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo: Meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para lhe oferecer? E ele responder de dentro: Não me importunes, a porta já está fechada, e meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para dá-los a ti. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência. Ele dará tudo aquilo de que precisa. Também eu vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo o que pede recebe, e o que busca acha, e ao que bate se abrirá. Quem de vós, sendo pai, seu filho lhe pedir um peixe, em vez de peixe lhe dará uma serpente? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que vos pedirem. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Lucas nós estamos lendo de forma continuada. E hoje o Evangelho nos traz um outro elemento essencial para a nossa vida cristã. Nós já temos visto nos evangelhos dos domingos anteriores o mandamento do amor ao próximo, que foi um domingo que nós refletimos sobre o bom samaritano. No domingo passado, sobre a escuta da palavra, ali com Marta e Maria. E hoje, o evangelho nos traz a temática da oração. E aí, o evangelista Lucas nos coloca algumas situações para que possamos ler este evangelho, reler, meditar e colocar em prática na nossa vida. É importante termos em mente que a comunidade cristã essencialmente é fundada na palavra, ou seja, naquilo que Jesus falou, e na oração. Fundada na palavra de Deus, aquilo que Jesus falou, mas também a palavra escrita, ou seja, a Santa Bíblia, e a oração. A comunidade é fundada nesses 2 pontos essenciais, vamos dizer assim. O Evangelho de hoje nos traz 3 instruções que Jesus dá aos discípulos. A primeira é referente à oração do Pai Nosso. Depois ele vai trazer ali a imagem do amigo importuno, ou seja, um amigo que é insistente. E depois ele vai nos declarar a eficácia da oração. Importante também termos em mente que o evangelista Lucas apresenta Jesus sempre em oração. E assim inicia o evangelho de hoje, que vai nos dizer: estando em certo lugar, orando. Ora,
Jesus, que é Mestre, Senhor, que é Deus, ele se retirava para orar, se retirava para rezar, para falar com o Pai. E um discípulo, vai nos dizer o Evangelho, havendo notado o grande amor com que Jesus tinha pela oração, ele pede para Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar, ensina-nos a orar. Assim como João Batista ensinou os seus discípulos, ensina-nos a rezar. E nós vemos aqui logo no início que Jesus, ele é o modelo da pessoa orante. Ele se retira para rezar. E aí nós entendemos que a oração, ela precisa de algumas outras condições para que possamos fazê-la bem. Por exemplo, uma condição necessária, ou seja, um ambiente silencioso, um ambiente que eu possa me concentrar numa oração verdadeira e fecunda, numa conversa com o Pai. Jesus não estava orando num ambiente barulhento, num ambiente que pessoas o interrompiam, não. Vai dizer o evangelista, estando em certo lugar orando ao terminar, ou seja, quando Jesus concluiu a sua oração, o discípulo se aproximou. Ele estava ali no momento de intimidade com o Pai. E essa intimidade e essa familiaridade podemos ver logo no início do Evangelho, logo no versículo 2, que ele vai chamar a Deus de Pai, que vai expressar essa proximidade, ou seja, Deus está próximo. Ele não é um Deus distante, Ele está sempre conosco. Respondeu-lhe Jesus: quando orardes, dizeis: Pai, santificado seja o seu nome. Pai, santificado seja o seu nome. Essa santificação do nome de Deus exprime o louvor dos discípulos, mas sobretudo vai representar uma súplica filial, para que Deus manifeste a sua santidade e a sua glória no mundo, para que Deus possa manifestar a sua santidade no mundo. E aí nós vemos o tema central da pregação de Jesus, que é o reino de Deus. Venha o teu reino. O reino de Deus é o momento em que as coisas são renovadas. Tudo é feito de novo. Deus nos dá a oportunidade de ter uma vida nova. O Senhor Jesus nos prega o reino de Deus, mas não como um reino do mundo, não como um reino que nós conhecemos, não, o reino de Deus, onde não existe sofrimento, dor, angústias, tribulações. O reino de Deus, onde reina a paz, o amor, a misericórdia. Mas esse reino já começou com a vinda de Jesus. Esse reino já iniciou, Jesus se encarnou, Jesus proclamou as boas novas, o Evangelho. Jesus realizou milagres, curas. Esse reino está presente. Esse reino está presente no meio de nós. E nós devemos dar seguimentos na mensagem do reino. O reino de Deus. Esse é o tema central de Jesus. E depois nós vemos na parte do Pai Nosso as 3 petições onde vão se referir às necessidades do tempo presente, ou seja, o pão de cada dia, a necessidade do perdão, que o evangelista vai colocar ali, que essa necessidade deve ser continuada. O perdão a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos os nossos devedores. O perdão, ele é cotidiano, ele é dia a dia. E depois, não nos deixeis cair em tentação. Deus, ele não nos tenta. Deus, ele não quer o nosso mal. E nós pedimos ao Pai, não nos deixeis cair na tentação. Nós pedimos essa preservação do mal. E depois, no outro momento do Evangelho, Jesus fala desse amigo importuno, que significa é alguém que é insistente, que não se cansa. E Jesus nos ensina a rezar com insistência, sem nos cansarmos. Jesus, ele coloca
para os seus discípulos que eles devem ter essa confiança total no anúncio, a confiança total no auxílio de Deus. Deus não nos desampara, Ele não nos deixa só. Por isso a nossa oração, ela deve ser insistente e ao mesmo tempo perseverante. Insistente e perseverante. É o que vai dizer no versículo 8. Digo-vos, mesmo que não se levante para dar-los para o seu amigo aquele pão que ele pediu, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência. Devemos ser insistentes e perseverantes. E aí nós vemos a eficácia da oração, que Jesus vai dizer: também eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Devemos ser insistentes, perseverantes, devemos pedir. É claro, Deus ele sabe do que nós precisamos, do que necessitamos, mas nós precisamos pedir. Pedi e vos será dado. Nós devemos reconhecer que Deus ele é o Todo-Poderoso e que Ele quer o nosso bem. E é por isso que Ele envia aquilo que tem de melhor. Ele envia o Espírito Santo. Ele vai dizer: olha, vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos fortalece, nos capacita, nos ilumina, nos dá coragem, alegria para seguir em frente, para ir evangelizar, para encarar as dificuldades do dia a dia. É o Espírito Santo que nos santifica, é Ele que nos move. E o Senhor não nos deixa só. O Espírito que nós recebemos no nosso batismo está a cada dia conosco. Nós devemos clamar, devemos pedir sempre a presença do Espírito Santo. Ao deitar, ao levantar, diante dos nossos afazeres, pedir o auxílio. Senhor, envia Teu Espírito Santo sobre nós. Envia esse Espírito sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre tudo aquilo que vamos fazer. Pedir também ao Espírito Santo: Senhor, me ensina a rezar, eu não sei mais rezar. Pedir: Senhor, me ensina a rezar, me ensina a estar diante de Ti, me ensina a ser perseverante, mesmo que eu não entenda nada do que está acontecendo agora, mas me ensina a ser perseverante, porque o que tem de melhor há de vir. Pedi e receberei, batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe. Olha só, quem pede, recebe. E o que busca, acha. E ao que bate, se abrirá. O que é que você tem pedido para Deus? Melhorias na sua vida? Creia, Ele é o Deus do impossível. Você tem pedido saúde, um bom trabalho, um bom estudo? Creia, oportunidades de emprego. Pedi e recebereis. O que você procurar, você vai encontrar. Você vai bater na porta de Deus, Ele não vai te deixar só, Ele vai te amparar. Ele vai te dar o Espírito, Ele vai te dar os meios necessários para você lidar com essa situação. Por isso devemos reconhecer a importância da oração. É a oração que nos mantém de pé, é a oração que nos coloca diante das dificuldades com coragem. Por isso, peçamos sempre o Espírito Santo e também vamos juntos pedir a intercessão de nossa Mãe, que ela possa sempre interceder por nós e pelas nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Santo Antônio Maria, Zacaria, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.